você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus. Contam que Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodos curar os cegos junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, bondade, amor, esperança e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Desculpa, gente, que eu me emocionei demais. Essa música é muito linda. Tá mais bonita a voz do que quando estava boa. Eu sou difícil de emocionar, mas eu me emocionei. Eu percebi. Esse hino é muito bonito. Todo mundo. É isso aí. Então, pessoal, preparando aí nossos corações para a noite de hoje, vou ler uma mensagem do livro Meditações Diárias, né, pelo Espírito de Emmanuel Chico Xavier. Esse daqui. Vamos ver. Se procuras a paz, ouvida as desilusões e as mágoas que porventura te assaltem a mente, para que te fixes na certeza de que a vida encerra os germes da renovação incessante em si própria, facultando-nos a conquista da verdadeira felicidade. Ouvida o lado menos feliz dos companheiros de trabalho e de ideal, a fim de que lhes enxergues tão somente as qualidades enobrecidas e as possibilidades de elevação. Ouvida as injúrias recebidas, entesourando as bênçãos que te rodeiam. Ouvida o azedume e a incompreensão dos adversários, e esmera-te a conservar os amigos e irmãos que te apoiam nas tarefas do dia a dia. Ouvida os assuntos que provoquem a mentalização dos erros e tragédias da humanidade, e rende culto permanente aos feitos edificantes e heróicos em que os homens hajam exaltado a sua natureza divina. Ouvida os fracassos que já te assediaram a existência, e escora-te nas esperanças e realizações com que te diriges para o futuro. Ouvida as reminiscências amargas e mantém na memória os acontecimentos felizes que se te erigiram na estrada, alguma vez, por motivos de euforia e plenitude espiritual. Ouvida as dificuldades que te entravam à marcha, e consagra-te ao serviço que já possas criar, ou fazer na seara do amor ao próximo. Se procuras a paz, ouvida todo o mal, e dedica-te ao bem, porquanto somente o bem te descerrará caminho para as bênçãos da luz.
Então, que a gente possa, né, focar só no bem, né? Esquecer todo o resto que possa nos ter magoado, né? O que nos faça sofrer de alguma forma, que a gente possa seguir trilhando aí no caminho de ajuda ao nosso próximo, melhoramento. Então, agradecendo aí, pedindo a Deus para nos acompanhar mais essa noite, graças a Deus. Obrigada, Senhor, por mais uma noite de encontro, para o nosso estudo, para o nosso melhoramento espiritual, para o nosso caminhar aqui na Terra. Agradecidos por estarmos aqui juntos, reunidos, nessa seara do trabalho do nosso Mestre Jesus Cristo, junto com nossos companheiros, do nosso querido grupo Divino Espírito Santo. E agradecemos por todas as bênçãos, Senhor, que nos dá, que estás conosco, ao nosso lado, nos fortalecendo, nesse momento tão difícil que toda a humanidade passa. E agradecemos do fundo do coração pelo restabelecimento, pelo caminhar das nossas irmãs, do nosso grupo, da Dona Maria, da Lúcia, tão querida. Por todos, Senhor, que se encontram em sofrimento, também lhe pedimos para que as bênçãos da noite de hoje cheguem a todos esses irmãos. E que nessa noite de estudo, a nossa irmã Valquíria, junto com todos nós, possamos ser inspirados para que nossa mente, nossos corações se abram para esse aprendizado. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos juntinhos, tá, Valquíria? Tá, eu queria só saber de Valéria se é para ler mesmo essa última da semana passada, que não terminou. Valquíria, Vamos ler, então, eu leio ela. Hã? Você quer? Eu leio ela para você, Valquíria, e aí a gente faz um breve comentário e aí já começa. Não ficar faltando essa questão, né? Esse item, que não deu tempo Isso. de comentar. Então tá. Tá ótimo, a gente faz isso sim. Eu leio aqui e a gente faz um breve comentário juntos. Isso, aí depois você continua, então. Não, a gente lê agora, Valquíria. Pode né, ser? Para a gente terminar logo. Tá isso, Tá. boa ideia. Beleza, então. Tá. Então tá. Então, gente, antes da gente começar no capítulo que estava proposto para hoje, a gente vai finalizar, né, o item 11 do capítulo 17, cuidar do corpo e do espírito. Aí a gente fecha o estudo da segunda-feira passada. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. Inevitável parece a luta entre os dois. É difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseiam no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema
problema ficaria sem solução. Se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos, e mais criativos para com o vosso próximo? Caritativos. Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de eu tornardes dócil à vontade de Deus, e o único de alcançardes a perfeição. Então, aqui nesse tema, né, fala da necessidade do equilíbrio, da gente cuidar dos dois lados, né? Tanto do corpo, que é o que recebe o nosso espírito, né? Que a gente precisa porque assim existe. Eu estava vendo uma palestra, foi da semana passada, né? Que na verdade as doenças do corpo elas estão muito ligadas à doença da alma, né? Que a gente carrega já, às vezes nem de outras vidas mesmo, né? Então, a gente vem com essa marca no nosso perispírito e isso reflete no nosso corpo, né? Então, a gente precisa estar cuidando das duas situações, tanto do nosso espírito, né? Com todas as necessidades, né? De estar cuidando, fazendo bem, de estar trabalhando na seara do nosso Mestre Jesus Cristo, porque aí a gente vai melhorando nessa encarnação, dando os nossos vícios aqui na Terra, né? E cuidando do nosso corpo sem o exagero, que hoje em dia a gente vê, né? Pessoas que, como fala aqui, só tem um lado, só querem ver o corpo, e chegam a um extremo que leva a tantas coisas ruins, né? Mas também não deixar de cuidar, né? Porque é o templo que recebe o nosso espírito. Tem outra questão aí que está implícita nesse texto, né? A gente contextualizando na época, né, século XIX, a questão do autoflagelo, né? Então tinha uma prática de autoflagelação, de mortificação do corpo, em que isso é muito comum entre os monges católicos, né? Daquela época, que eles se torturavam, tinha um chicotinho, tinha uma série de instrumentos que eles mortificavam o corpo. E com isso, através da dor, eles achavam que estavam purificando o espírito. Né? Então, aqui mostra claramente que isso é um engano, né? Que, na verdade, a gente tem que mortificar o nosso espírito, as nossas más tendências, não é a gente maltratando o nosso corpo, né? Provocando uma dor, né, nesse corpo, que a gente vai melhorar a nossa condição espiritual. Então, ele fala disso também. Eu também, Alexandre, hoje uma pessoa passou para mim, você já está curada. Falei, graças a Deus, estou curando o meu corpo, mas agora o meu trabalho maior é curar a minha alma, é fazer com que a minha alma acompanhe esta cura, né? Ajudar, porque os dois têm que estar equilibrados. Para a gente poder viver bem, tem que haver equilíbrio entre corpo e alma. Um não pode ficar afastado do outro. Nós temos que cuidar dos dois, muito bem cuidado mesmo. Porque eles é que vão nos manter aqui para a gente poder evoluir, para a gente poder aprender, né? As lições da vida, no tempo que Deus determinar. Exatamente. E a gente vê o conceito de saúde, né? Até pela própria ONU, não é ausência de doença,
que ele fala, né? Então, assim, a gente vê que, até mesmo quando começou a pandemia, né, que as pessoas falam, olha, a gente precisa estar bem, a gente precisa acreditar, né? A presença de espírito, cuidar do nosso espírito, porque isso reflete no nosso corpo. A gente se fortalece. Quantos de nós já falamos aqui, né? Se não fosse nossa fé, se a gente não tivesse, né, se agarrando na parte espiritual, né? E a gente não estaria... as doenças da alma começam a aparecer, depressão, muita coisa acontece, né? Então, reflete. Alê, inclusive, tem alguns trabalhos que falam do desequilíbrio das emoções, causando câncer, causando diversas doenças seríssimas, né? E, inclusive, quando você trata dos chakras, que eles estão ligados ao fígado, então, ao coração, ao intestino. Então, determinadas emoções desreguladas acabam causando prisão de ventre, problemas de fígado, problemas de dor de cabeça. Então, na verdade, está tudo interligado. Nós aqui temos essa visão cartesiana, né, a gente não chega nem 3D, às vezes é 2D mesmo, que a gente, 2 dimensões mesmo que a gente vê, né? Então, o corpo e o espírito, como se fossem 2 coisas separadas, porque a gente só consegue entender as 2 coisas separadas, né? Começar a compreender. Mas, na verdade, eles estão totalmente unidos, um sem o outro. Aqui na Terra não funciona. Então, as coisas que a gente... E as emoções vêm do espírito, não vêm do corpo, né? Então, é isso. Completei, não vou falar mais não, porque senão me empolgo, atrapalho o andamento da nossa programação de hoje. Não sei se Ivone quer falar alguma coisa. Nós somos uma alma e um espírito que tem um corpo. Não é um corpo, é o contrário. Né? Estamos nesse corpo, né? Eu estou num corpo Maria, dessa vez. Maria hoje. Maia, não sei quem você. É verdade. Eu sou um espírito, estou num corpo. A Palestra falava isso também. Eu estou Maria, não sei. É o contrário, Então, meus irmãos, boa noite. Obrigada aí pela colaboração dos irmãos, foi muito boa, rapidinho, mas valeu, né? Nós vamos estudar hoje o capítulo 18 do Evangelho, que se intitula Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Eu quero começar essa lição de hoje fazendo uma ressalvazinha no que a nossa irmã Valéria falou a semana passada. Ela disse que ela se arrependia muito de não ter conhecido a doutrina, não ter estudado a doutrina, e deixou de aproveitar os ensinamentos do pai dela, que foram tão de grande valor para nós todos, e ela não aproveitou. Mas a gente chega à conclusão que esse chamado de Deus, que é o chamado que nós estamos vendo aqui, ele vem na hora que a gente está em condições de atender. Porque quando a gente não tem condições de atender, quando a gente ainda está como esses personagens da parábola, com certeza a gente iria viver, ou já vivemos, essas situações aqui. E não conseguimos participar dessas bodas, né? Essas bodas de Jesus, que é o nosso relacionamento com ele, nosso entrosamento com as lições do nosso mestre. Então, Valéria, estava tudo na hora certa. É a vontade de Deus, e você percebe através da sua consciência a hora de você atender. Então, nessa hora, nós somos chamados. Aí vamos trabalhar o nosso dia a dia, trabalhar o nosso espírito, a nossa alma, para que possamos ser escolhidos. Chamado nós já fomos. Se estamos aqui, se estamos estudando, estamos tentando melhorar, nossa consciência já bateu, então nós já fomos chamados. Agora, é preciso que a gente trabalhe cada dia mais, o máximo que a gente puder, principalmente domando as nossas imperfeições, para que sejamos escolhidos, para que nesse banquete de festim das bodas tenha um espaço para nós,
dentro do mundo espiritual de mais elevação, dentro dos trabalhos aqui na Terra mesmo, dentro da nossa elevação moral. Então, é só dessa maneira, quando nós tivermos essa consciência, é que nós teremos, então, a oportunidade de participar dessa festa, desse festim, né? Essas bodas, que era chamada o casamento de toda a humanidade, de todos os que estão com Jesus. As bodas seriam, não é casamento entre um homem e uma mulher apenas, é o casamento de nós todos, de todas as pessoas com Jesus. E era comemorado, né, como se fosse uma festa grandiosa de muitos dias, como se faz também nos casamentos. Então, os casamentos representavam essa união com Jesus. Não significava apenas... Em Valquíria, a conscientização da pessoa com Jesus, com os ensinamentos de Jesus. Que ele passava para nós. Então, a gente percebe que existem umas parábolas do nosso mestre que está indo, tem mais uma condição da gente entender. E tem outras mais complicadas, mais difíceis, que requer da gente um esforço para que possamos entender e nos colocar na situação dessa parábola e comparar com a nossa real atualidade no momento. Porque o chamado de Jesus, através de parábolas, foram colocados para nosso entendimento. Muita coisa na época era usado. Era assim que precisava. Era isso que nós entendíamos. Mas o que nosso entendimento ainda não alcançou, a gente não pode achar que é a palavra de Jesus que não era correta, era o ensinamento que não era bom, era o ensinamento que era difícil. Ao contrário, era a nossa condição de entender que ainda não estava na hora. A gente não tinha condição ainda de entender o que ele nos passava. E ele só nos falava assim, através de parábolas, porque ele aproveitava a oportunidade de pessoas presentes, de reuniões, de grupos que o acompanhavam, de grupos reunidos, para que ele colocasse os ensinamentos, a verdade do ensinamento, para que nós pudéssemos entender e acompanhar. Então, por isso, as dificuldades do nosso entendimento, a falta de alcance de entendermos as lições de Jesus. A proporção que nós fomos estudando, melhorando e aprendendo, mesmo a gente achando difícil, mas a gente procura a explicação, procura a condição de entender, que a gente, naquela época, ainda não tínhamos. Então, a lição de hoje é parábola do festim das bodas. Então, diz isso, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, isso que Jesus fala nesse título, muitos chamados, poucos escolhidos, a gente não pode considerar isso como uma ameaça, diz, eu chamo, mas eu vou escolher só quem eu quero, né? Tem uma festa, mas eu vou escolher quem pode vir e quem não pode. Não é isso. Não é uma ameaça, é uma opção para nós. É que o chamado existe, mas para que nós sejamos escolhidos vai depender de nós. Não é isso? Você é que escolhe. Você que vai entrar dentro daquela sintonia. Nós escolhemos através do nosso merecimento. Né? Então, vamos ler. Parábola do festim das bodas. Esse festim significa isso, como eu já coloquei, casamento com Jesus. Todos os casamentos, todas as festas eram consideradas casamentos. Vocabulário curto, né? Palavras, poucas palavras. Minha garganta. Tudo era festa. Falando ainda por parábolas, disse Jesus, o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar a boda de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados, os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Quer dizer, foram para a matéria, né? Foram para a vida materializada. Se o festim era o casamento com Jesus, aqueles que não acompanharam porque foram para coisas materiais, né? Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhe haverem feito muitos ultrajes. Esses servos aqui que foram assassinados, que foram mortos, ultrajados, significam os profetas, né?
o ensinamento de Jesus que iam passar e que não era bem entendido pelo povo na época. Como até agora a gente ainda não consegue entender muita coisa, né? Sabendo disso, o rei se tomou de cólera, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhe queimou a cidade. Quando Jesus falou essa mensagem, comparando o reino dos céus com a festa do rei, ele falava para os hebreus, né? Era um povo, na época, monoteísta, que conhecia apenas um Deus, e então a ele que ele se referiu. Mas só que esse povo também ainda não entendeu, e saiu também para coisas materiais. Então ele disse isso. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e mandou contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e queimou a cidade. Isso significa também o quê? A condenação dos judeus, né? A destruição da cidade de Jerusalém, a dispersão dos judeus pelo mundo. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparada, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamaram para as bodas todos quantos... Então, ao invés dele selecionar pessoas, ele mandou que chamasse todos, pobres e ricos, bem vestidos, mal vestidos, todas as classes sociais, todas as pessoas que viessem para as bodas. Por aí a gente percebe que essas bodas, festim de bodas, não significa casamento, não significa casamento de família, de pessoas, homem e mulher de uma família. Significa uma festa de comunhão com Jesus e que todos que estiverem preparados poderiam participar, né? Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. A sala da... A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Todas as pessoas que foram chamadas foram à mesa, bem vestido, mal vestido. Aí o que o rei faz? Ele vem passar assim uma revista, né? Ver como é que estavam aqueles convidados. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dente, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Então, atear as mãos e os pés significa impedir que aquele irmão pudesse conseguir muita coisa no trabalho da doutrina espírita, no trabalho do mundo que ele estava vivendo. Então, ele ficou de pés e mãos atadas. E lançaram ao exterior a opção daquele... Era o limite daquele homem. A liberdade dele era limitada, porque ele não estava com as vestes. As vestes seriam o quê? O coração trabalhado, né? Os sentimentos mudados, os valores morais. Ele não estava preparado. Por isso que Jesus tirou da mesa e mandou que ele atasse os pés e as mãos, onde ele encontraria apenas o sofrimento e o ranger de dente, que era a escolha dele, porque ele foi a um banquete e não estava preparado moralmente para participar daquilo. Haroldo, esse palestrante, falou há uns dias aí que eu vi, já desde a semana retrasada, desde que eu vi isso aqui, eu ouvi essa palestra de Haroldo. Então, ele compara a situação de André Luiz também, que chegou também no nosso lar e também ficou de pés atados, e irmãos também, mãos e pés atados, porque ele também não estava preparado. Ele foi para o mundo espiritual achando que ele iria desempenhar a missão de medicina, que era o que ele sabia. Mas que foi mostrado a ele por Clarence, que ele não poderia ainda visitar a família, não poderia ainda trabalhar na medicina como ele gostaria, porque primeiro ele precisava de evoluir moralmente. E é como nós colocamos aí na lição anterior, ele tinha que trabalhar o espírito
para trabalhar no mundo espiritual como médico espírita, como médico do espírito e não como médico da matéria. A matéria, a Terra, é um lugar de aprendizado, para nós voltarmos ao mundo espiritual com conhecimento, para trabalhar no verdadeiro trabalho, a verdadeira vida é o mundo espiritual. Então, aqui é uma escola onde a gente vem aprender para levar esse trabalho para o mundo espiritual. E não ao contrário, como a gente sempre pensa. A gente acha que tudo, né, vai daqui para lá, mas é o contrário. A gente vem para aqui para aprender, para nos melhorar, adquirir conhecimentos e valores morais, para retornar à pátria espiritual e botar isso na prática, na nossa verdadeira vida. E a gente, às vezes, não está preparado. Então, esses banquetes, nem sempre eles estão, né, completos, porque sempre muito de nós não está preparado para esse convite que Jesus nos faz. Ele nos convida, nos dá o livre-arbítrio, nos mostra de verdade, mas a escolha é nossa, né? A evolução é nossa, o esforço, quem tem que fazer somos nós, para então que possamos ser escolhidos, né? E quando a gente vai para o mundo espiritual, se a gente ainda não está preparado como nosso irmão, a gente tem uma oportunidade de aprender, tem várias oportunidades para que se possa melhorar, para se possa, inclusive com a própria reencarnação, né? Que a gente volta para aprender e então volta para a nossa verdadeira vida para ver se já está apto a desenvolver tarefas. Se a gente ainda não tiver, temos mais oportunidade, porque um dia nós seremos escolhidos, e chamado nós já somos. Então, nós vamos aos poucos adquirindo esse conhecimento, melhorando, para que sejamos escolhidos, né? Por enquanto, nós fomos chamados. Nós já conhecemos a doutrina, já conhecemos as suas verdades, já encontramos muita felicidade por ser espírito, por conhecer os ensinamentos, como nós vemos agora nossas irmãs, felizes porque melhoraram, outras pessoas aceitando as suas limitações, aceitando as suas dores com resignação. Isso tudo são chamados, né? Como nós vamos reagir a essas coisas é que seremos escolhidos ou não. Tá? Agora nós vamos ler a segunda questão, que era mais ou menos isso tudo que a gente falou. Mas a gente vai lendo e vai dando uma comentada aos poucos, tá? Aí estou aceitando ajuda, estou aceitando colaboração, essas coisas todas, tá? Então vamos ler. O incrédulo sorria a essa parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim, e ainda menos que convidados leve a resistência a ponto de massacrar os enviados do dono da casa. Realmente não é complicado? Para a pessoa que é incrédula, para a pessoa que não entende e que não procura entender como nós não somos incrédulos, mas ainda é difícil para a gente entender. Então, nós procuramos estudar para entender, para comparar essas palavras de Jesus ditas no passado à nossa vida atual e de que maneira nós podemos usar esses ensinamentos colocando na nossa vida atual, para a nossa melhora, né, moral, que é esse o objetivo da doutrina, né? A nossa reconhecimento das nossas dificuldades e o esforço que nós estamos fazendo para nos melhorar. As parábolas, diz ele, o incrédulo, são sem dúvida imagens, mas ainda assim, mistério se torna que não ultrapasse os limites do verossímil. Então, os incrédulos acham difícil demais, que não pode ultrapassar a verdade, né? Tão longe assim da verdade. Mas a verdade que nós conhecemos no passado é essa verdade, muita coisa deturpada, né? Muita coisa colocada de maneira que não conduz a um raciocínio. Então, essas verdades que foram colocadas em nós há anos, há muitos anos. E agora, como nós já estamos entendendo mais, a gente procura entender melhor, estudar melhor, procurar saber com alguém, né? Ler outros autores para a gente enriquecer, né? Procurar a vida do dia a dia e comparar, e botar o nosso raciocínio para funcionar, né? Porque a doutrina a gente conhece, a gente aceita, e a gente tem convicção dela, porque é uma doutrina que nos leva a estudar, nos leva a procurar verdades.
Aquela doutrina que nos mostra tudo pronto, né? É só você dizer sim ou não, ou então você fica quieta esperando que alguém faça tudo para você. Essa doutrina é mais fácil, mas ela não nos leva a esse conhecimento que vem de dentro para fora, porque ela não mostra para nós que temos que procurar nossas verdades, trabalhar nossas imperfeições, né? Reconhecer os nossos erros e trabalhar para melhorar. Só a nós compete isso, né? Deus deu a nós toda a nossa oportunidade. E Jesus deu todos os ensinamentos. Trouxe Moisés, veio depois, né? Trouxe o Espiritismo, para que nós pudéssemos encontrar a verdade nisso aí e procurar essa verdadeira razão da vida. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não lhe forem tirados os respectivos envoltórios para se achar do sentido oculto. Viu? Ele escreveu por parábola, escreveu de maneira que a gente não entendia e que até agora ainda é um pouco difícil para nós, e nós temos que nos esforçar para tirar essa parte oculta da parábola e entender o que Jesus quis falar. Até porque todas essas escrituras, todas essas coisas, essas escritas que nós vimos de Jesus, não foi ele que escreveu, né? Ele não escreveu nada, ele apenas seguiu, nos mostrou amor e humildade, todos esses valores, e falou para nós as coisas. Mostrou através de exemplo e através de palavras, e que foram interpretadas por pessoas comuns e que tiveram a sua maneira de colocar. E existia dificuldades em todos os sentidos, né? Até para escrever não existia material, como a gente agora tem um monte de caderno, um monte de caneta, um monte de lápis, computador, celular, essas coisas, né? A dificuldade até de se encontrar onde colocar essas verdades. Então, mais difícil ficava para nós, né? Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares do sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. Então, Jesus não queria complicar, não queria dificultar. Ele queria que nós nos esforçássemos para entender que a mensagem dele se relacionava à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Para isso, ele dava oportunidade de a gente descobrir as verdades, né? Através do nosso dia a dia. Descobrir a verdade, parecendo muitos ininteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocar nesse ponto de vista os que as interpretam. É isso aí. Cada um interpreta de um jeito. Tem religião que leva ao pé da letra. Então, cria em nós o quê? Na maioria das pessoas, como se fosse assim, um medo de Deus, o medo de Jesus, porque mostra para a gente, fala para nós uma frase dessa assim, ó, muitos chamados, mas poucos são os escolhidos. Você, dependendo do jeito que é colocado, você pensa assim, então não adianta eu fazer boas ações, não adianta eu mudar, porque se eu não for escolhida, né? Então, ele mostra a nós todos os valores que todos nós temos e nos mostra a verdadeira razão da vida espiritual e nos diz que todos temos oportunidade de chegar a esse banquete com Jesus, a esse festim, a essas bodas, né? Que é o casamento, a nossa união de amor com o nosso Mestre e com o nosso Pai. Na de que tratamos Jesus, compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, ele fala dos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento de sua lei. Os hebreus eram povos que tinham o conceito de monoteísta, né? Eles acreditavam em um único Deus. E a maioria dos povos da época acreditavam em vários deuses, de tudo quanto era espécie. Então, eram politeístas. Então, Jesus se referiu aos judeus, achando que eles iriam entender mais, né, o que ele estava colocando. Por isso, ele convidou os primeiros. Mas eles ainda demonstraram também que
não aceitaram e foram procurar coisas materiais. Então, sendo assim, o que ele fez? Chamou a todos, como ele mostra agora para nós, nos chama a todos. Jesus não exclui seus irmãos dos ensinamentos, nos exclui seus irmãos das igrejas, das casas espíritas, das reuniões de religião, não exclui de nós, de nada. Ele coloca todos nós na mesma oportunidade. Deus dá a todos nós a nossa oportunidade, a oportunidade. E os ensinamentos de Jesus não é restrito a um pequeno grupo, é a toda a humanidade. Os ensinamentos até hoje nós escutamos, e porque foi levado a toda a humanidade. Aí eu gosto sempre de falar, às vezes Valéria pode até pensar, isso é antigo, que eu estou puxando o saco do pai dela, mas não estou, não, estou falando a verdade. Onde ele estiver, ele sabe. Um dos nossos palestrantes na nossa casa, dos nossos colaboradores, que foi o nosso irmão Jorge, ele sempre nos colocava essa verdade, que nós tínhamos que trazer Jesus para junto de nós, tirar Jesus do madeiro e trazer ele para junto de nós, através das lembranças dos seus ensinamentos maravilhosos, das suas palavras, dos seus exemplos, né? Das suas curas. Então, era essa lembrança que nós temos que ter de Jesus, para que possamos ter alegria ao pensarmos nele, a fazer as nossas orações, ter a certeza de que ele passou para marcar no mundo um tempo de amor, um tempo de ensinamento, um tempo de carinho, e o sofrimento foi material, né? Ele sentiu, sim, mas o que nós temos que lembrar dele é como nosso irmão caminhando lado a lado nas nossas dificuldades, nos amparando, que é o enviado de Deus para nosso reforço, para nós termos o que segurar. É como um irmão que você, quando precisa, e telefona, ele te socorre, né? Um irmão, um amigo, quando você precisa, ele te dá uma palavra amiga. Então, é esse o nosso irmão, é esse que nós temos que trazer para junto de nós. E não aquele Jesus que sofreu, aquele sofredor, aquela cara de tristeza, não. A alegria, felicidade e aprendizagem. Foi isso que ele nos ensinou. Os enviados dos reis são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas, suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola, viu? Os profetas foram massacrados, né? Não queriam ouvi-los. Os convidados que se excusavam, pretextando terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. As pessoas mundanas significam aquelas pessoas materializadas, né? Que se preocupam mais com os bens materiais do que cuidar da alma, como nós colocamos aí na lição anterior, que o Evangelho, todas as lições têm encaixada uma na outra, né? Então, a proporção que nós cuidamos da nossa alma, nós saímos um pouco da vida material, porque a gente fica mais introspectiva, pensa mais em coisas superiores, em coisas que nos elevam. E as coisas materiais a gente cuida também, mas com um valor relativo, paralelo a esse sentimento nosso. Era a crença comum aos judeus de então que a nação dele tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Estão vendo essa frase? Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, como sempre, porém, atendendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Eles achavam que Jesus veio para salvar a matéria, né? O sentimento, a matéria. Mas Jesus veio para salvar o espírito, ele veio para nos mostrar a verdadeira da vida espiritual. Foi isso que ele veio nos mostrar. Ele não veio salvar ninguém de armas, de guerra. Ele veio salvar o espírito de cada um de nós, mostrar verdades do espírito, da lei divina, para que nós pudéssemos seguir. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos idolatras e politeístas, quer dizer, idolatravam símbolos e acreditavam em vários deuses, né? Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, quer dizer, da crença em um só Deus,
Essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte, nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciantes que ocultavam seus conhecimentos sobre um véu de mistério impenetrável para as massas populares. Então, não era uma coisa muito... Quem acreditava em um único Deus, quem acreditava em uma só entidade sagrada, procurava manter isso fora do alcance de todo mundo, porque não era muito bem aceito. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente vinda por Moisés, depois por intermédio de Jesus, e depois veio pela doutrina espírita, né, que nós conhecemos, que nós estamos tentando conhecer. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosas quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de toda a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral. Está vendo como é que foram os que saíram da festa e não quiseram permanecer? Foram os convidados e não foram. Para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Então, é esse ensinamento que nós vimos aqui. Ó. Os servos, então, saíram pelas ruas, trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus, à sala das bodas e de pessoas que puseram a mesa. E eles fizeram essa colocação, ó. Foram jogados às trevas e o ranger de dentes, quer dizer, foram destruídos os seus reinos, destruídas as suas cidades, destruídos os seus espaços. E houve, então, a dispersão dos hebreus, né, pelo mundo, como nós sabemos, né, sabemos dessa dispersão. Bom, dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias, celeste, e o imolaram. Não é isso que aconteceu? Repeliram a palavra do Messias e ainda o condenaram à morte, né? Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhe coubera. Então, perderam a oportunidade. É como se acontecesse conosco, e muitas vezes acontece conosco, muito de nós acontece isso. A gente começa na doutrina, começa trabalhando, começa nos esforçando o máximo que a gente pode. De repente, muitos de nós, algumas pessoas, abandonam os ensinamentos, abandonam a frequência, abandonam os trabalhos de caridade, abandonam a doutrina, esquece de tudo que aprendeu e não amadurece dentro de si esses ensinamentos, essas verdades da doutrina, que nos amadurece, como nós colocamos, de dentro para fora, e faz com que nós podamos ver que a nossa vida é espiritual, verdadeira, e que nós temos o nosso corpo agora tratado para que possamos ter uma vida espiritual de progresso, né? A gente continua trabalhando e progredindo por toda a eternidade. Mas muitos de nós, como somos imediatistas, como somos materialistas, nós não aceitamos isso, nós não temos paciência para isso. Nós queremos que o mundo, o banquete divino, né? Que as bodas fossem agora para nós, né? Que nós fôssemos convidados agora, né? Que nós fôssemos os primeiros da fila, que fôssemos os primeiros da festa, que comêssemos primeiros pratos melhores que fossem servidos. E então, o que nós fizemos? Ficamos um certo tempo, começamos a questionar razões que nós não entendemos ainda e abandonamos, não encontramos resposta, deixamos para lá. Né? Vamos ler o restinho para dar tempo, né? Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns pela incredulidade dos outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das bodas. Né? Esses que eram os cobradores de impostos, as pessoas não muito benquistas, é esse que se compara aos que recusaram a comparecer. Depois acrescenta, vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus,
Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos, idólatras, e estes, acolhendo, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados. É o que acontece com as religiões levadas a sério, com as religiões que aceitam todos nós, como na nossa casa, a gente fala nossa casa, não porque a gente quer ser diferente, quer ser melhor, porque é o que nós conhecemos, é o trabalho que nós escolhemos, né? A doutrina que nós escolhemos, não menosprezando outras religiões, que com certeza também existe esse lado positivo. Nos mostra e nos aceita todas as pessoas que chegam à casa. Católico, protestante, sem religião, ateu, judeu, doente, alto, baixo, gordo, magro, preto, branco. Quem quer que seja na nossa casa espírita é bem acolhida, recebe o acolhimento, recebe o abraço de boas-vindas e a felicidade do mundo espiritual em receber mais aquele irmão, aceitando o convite de Jesus e aguardando a hora de ser escolhido. Então, a nossa casa é de portas abertas a receber todo tipo de irmão que se sentir acolhido, que queira se sentir bem e que queira estar na nossa casa, independente se ele vai continuar frequentando ou não, se ele retornar, será bem recebido, ele será sempre bem recebido e amado por todos, nas casas religiosas que se interessam pela elevação moral de cada um dos seus frequentadores. Tanto faz encarnados como desencarnados. Esses exemplos nós vemos em várias situações da nossa casa e em outras casas religiosas também. O recebimento das pessoas encarnadas que chegam, o acolhimento dos irmãos desencarnados que também chegam em visita à nossa casa, ou em necessidade, ou em amizade, do jeito que chegam, são todos bem recebidos, são todos amados e aguardados por nós, que se acheguem a nossos trabalhos, que aceitem os ensinamentos e que consigam também se transformar. No entanto, não basta a ninguém ser convidado. Esse final é muito bonito, preste atenção, minha gente. No entanto, não basta a ninguém ser convidado, não basta dizer ser cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial. Isto é, olha a túnica qual é, olha a roupa que nós precisamos para ir para o banquete. Isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, com poucos são os que aguardam e o aplicam positivamente, proveitosamente. Com poucos se tornam dignos de entrar no reino. O rio busca o mar. Acho que o Valquíria congelou. Lá no finalzinho. Lá no finalzinho, é. Vamos terminar só de ler, então, para ver se ela consegue voltar. Tá bom. Voltar só um pouquinho aqui, então. Um pouco, né? Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. É isso aí. É uma grande verdade, né? A todo momento a gente recebe, né, a oportunidade de estar entrando nesse banquete, né, espiritual. Mas, por outro lado, tem os chamamentos também do mundo, né? Então, a gente tem que escolher o que a gente quer, né? O que é prioridade para a gente nessa vida. A gente tem que estar com a túnica que fala aqui nupcial, né? Tem que estar de coração puro, né? Seguindo aí a lei, que aí a gente consegue estar na fila dos escolhidos, né? Se a gente não está vestido, como diz aqui a parábola, fica difícil a gente entrar no reino dos céus. Precisamos dessa roupa, né? Dessa veste. Aí a gente pensa assim, aí um casamento, né? A gente
não vai na boutique comprar um vestido para ir um casamento no reino dos céus, para merecer o reino dos céus, que é comparado, né? A gente tem que se vestir com essa roupa e ter puro coração, né? Tirar de nós o melhor que pudermos. Isso. Conviver melhor com o que nós pudermos. Eu saí um pouquinho do ar, vocês perceberam? Terminamos de ler? Ou precisa ler o restinho? Sim, Valquíria. Aí a gente terminou de ler, né? Que nem o pedacinho foi só no finalzinho mesmo. Mas eu agora, como estou já sei voltar para me conectar. Olha aí, linda! Estou igual a Valéria já. Orgulhosa de você. Meus irmãos, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por me ouvirem. E ainda tem um pouquinho, mas tem que quiser fazer mais um, né? Se alguém quiser falar, fazer mais alguma colocação. Complementar, Ó, tem que ir mais tarde, tá? Um comprimido que tem que tomar. Vou ver aqui. O povo está pensando, não está fazendo nenhuma colocação, então eu vou colocar. Vou colocar. Não, é só uma percepção assim da importância, né, da gente trabalhar esse coração puro e assim, a gente não vai entrar direto nesse banquete espiritual, como é colocado, com o coração todo puro. A gente tem a oportunidade, né, com a reencarnação, de acordo com nossa evolução, nosso desenvolvimento, a gente vai chegando na porta do casamento, vai olhar lá dentro, né? Aos pouquinhos, né? Aí depois a gente vai chegar lá. Então, uma coisa que eu achei bastante interessante assim, em algumas questões do livro do Espírito e dos Espíritos, é para a gente não se desesperar nem tentar apressar o que não dá para apressar, né? Porque cada um tem a sua cada um tem o seu crescimento, cada um tem a sua história de muitas vidas, né? Então cada um está preparado, está em ambientes diferentes. Então a gente tem que ter também esse amor com nós mesmos, né? Essa tolerância. E vamos sim fazer o máximo que a gente pode, mas lembrando sempre que nós, cada um tem o seu limite. Não adianta tentar correr demais, porque a gente não vai conseguir, vai ficar triste, vai se desencantar, vai se afastar do estudo, porque não vai ver resultado rápido, né? E tudo isso, toda essa transformação e crescimento é demorada, não é uma coisa de um dia para o outro, aprendizado, né, no dia para o outro. A compreensão e a maturidade não é de um dia para o outro. Assim, lógico, eu estou aprendendo muita coisa, que há 30 anos atrás, quando eu li, eu não tinha maturidade para compreender. Né? Estava na hora. Continuo achando que eu não tenho maturidade para entender um monte de coisa, mas eu continuo, sabe, aprendendo a ter paciência comigo. E aí é isso, era só para a gente ter um pouquinho de tolerância com a gente mesmo e saber que nós estamos no caminho. Né? O auto-perdão, né, Valéria? O auto-perdão, o auto-perdão, perdão ao próximo, a tolerância, tudo isso. E saber que todos nós fomos convidados. Agora a gente vai analisando, que é uma coisa interessante também, porque tem a vida material. Até um certo ponto, a gente vai precisar mesmo ter uma dedicação maior a essa vida material, o conforto, a criação de filhos e tudo mais. Depois, com mais idade, você tem um espaço maior, um tempo maior para se dedicar à doutrina, né? E muitas vezes é uma questão, até um livro que eu li que a Lúcia que falou que era muito bom, que era na Casa Espírita, coloca que em alguns casos, realmente que alguns trabalhadores da casa saíram, né, abandonaram a casa por... Fica a cadeira dele e fica com o pé no chão. Uma infiltração desses espíritos, uma falange espiritual.
do mal, né, das trevas, e que uma das coisas que eles fizeram foi arrumar, olha que coisa interessante, foram arrumar oportunidades financeiras para alguns dos trabalhadores, e eles, entre aquela promoção que eles ganhariam mais, mas teriam que trabalhar mais, e continuar no trabalho espírita, eles se afastaram do trabalho espírita. Aconteceu na casa espírita, né? Aconteceu na casa espírita, Deus. Isso. Eu achei muito interessante. Então, são vários motivos pelos quais as pessoas se afastam. Mas vamos continuar firmes e fortes. Não, Valéria, a pessoa obrigada. pode se afastar da casa espírita, mas não precisa se afastar do espiritismo, porque uma coisa depende da outra. A casa espírita é o melhor lugar, mas você pode ser espírita mesmo quando você não pode frequentar. Entendeu? Isso não muda. Não, eu sei, Valquíria, mas você pode trabalhar menos, dedicar menos tempo à leitura. Não é que vai deixar de ser espírita, mas todo o trabalho de reforma íntima vai ficar em segundo plano. Então, eu acredito que seja isso. Meus amores, muito obrigada pela atenção de vocês. Desculpa se eu falei besteira. Beijão. Não, Valéria. Valquíria, gratidão. Um beijo para vocês. Obrigada, gente, por me ouvirem, tá? Obrigada, Desculpa aí alguma coisa, mas eu estou aprendendo também. Oi, Helder. Estou aprendendo, né? Nós estamos aprendendo uns com os outros. Né? Ô, Helder, aproveitar que você abriu o teu microfone aí, eu queria ouvir mais a sua voz aí. Fazendo a nossa oração de encerramento aí. Pode nos ajudar? Deus, força primária de tudo que há, queremos agradecer a oportunidade desse momento de ouvir, de refletir, em busca do aprendizado maior. Agradecemos e desejamos sua luz a todos os nossos irmãos nesse momento, aqueles que se encontram em sofrimento, aqueles que precisam ter seus corações tocados, assim como nós, vagarosa, mas de maneira pertinaz, continuamos na caminhada do autoconhecimento e da aproximação da sua essência. Agradecemos também a alegria, a força e a bondade daqueles que trabalham nesse momento difícil para aliviar todas as nossas dores. Que possamos ser capazes de aprender com o momento presente e deixar para gerações futuras um aprendizado mais sólido do seu querer, da sua essência e do amor que nos ensina. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Helder, Conceição, Luiz, todas meus queridos. Já lembrando do pessoal, né? Amanhã tem nossa reunião de diretoria, Luiz, Elson. Estamos juntos amanhã, 19 horas. Tá melhor? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, crianças. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você é sagrado, tá?